E se eu te dissesse que o maior herói da fé da Bíblia começou sua jornada fazendo algo que hoje chamaríamos de fanatismo religioso? Imagine a cena. Um homem de 75 anos abandona sua família, sua cidade, sua religião ancestral e sai pelo deserto seguindo uma voz que só ele ouviu. Hoje, o que você pensaria de alguém assim? Abraão, ou Abrão, como era conhecido então, fez exatamente isso. Deixou tudo para trás em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, para seguir um Deus que nem mesmo conhecia direito. Mas aqui está a pergunta que incomoda. Como distinguir entre fé verdadeira e fanatismo? Como saber quando Deus realmente está falando ou quando é apenas nossa própria voz interior? A história que vamos contar nas próximas partes vai te mostrar um homem que duvidou, que errou, que mentiu, que tomou decisões questionáveis, mas que mesmo assim se tornou o pai da fé. Será que você teria coragem de fazer o que Abraão fez? Largar tudo por uma promessa que parecia impossível de se cumprir? Prepare-se, porque a verdadeira história do patriarca Abraão vai te surpreender e talvez te desafiar de maneiras que você nunca imaginou. Quem era realmente Abrão antes de se tornar o pai da fé? Nascido em Ur dos Caldeus, por volta de 2100 a.C., Abrão não era um nômade pobre como muitos imaginam. Ur era a Nova York da antiguidade, uma metrópole sofisticada com sistema de esgoto, bibliotecas e templos imponentes dedicados ao deus Lua Nanar. Abrão era filho de Terá, provavelmente um comerciante próspero. Viveu os primeiros 75 anos de sua vida imerso numa cultura politeísta, adorando múltiplos deuses. Casou-se com Sarai, que era sua meia-irmã. Sim, você ouviu certo, uma prática comum naquela época, mas que levanta questões sobre os padrões morais da família. Mas aqui está o mistério. O que fez um homem de 75 anos, estabelecido e bem-sucedido, abandonar tudo? As Escrituras nos dizem que Deus o chamou, mas quando exatamente isso aconteceu? Em Ur? Durante a jornada para Harã com seu pai? E por que Deus escolheu justamente ele? Não havia nada de especialmente santo em Abrão naquele momento. Ele era apenas mais um adorador de ídolos numa cidade cheia deles. Você já parou para pensar que talvez Deus não escolha os perfeitos, mas aperfeiçoa os escolhidos? A transformação estava apenas começando. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Imagine receber essa ordem hoje. Deixar sua cidade, seu trabalho, sua família, sem nem mesmo saber o destino final. Parece loucura, não é? Mas as promessas que vieram junto eram ainda mais impossíveis. Deus prometeu a um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril de 65 anos, que seria pai de uma grande nação. Matematicamente falando, era um absurdo. Primeira promessa impossível. Farei de ti uma grande nação, para um casal sem filhos na terceira idade. Segunda promessa impossível. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, para alguém que estava deixando tudo para trás. Terceira promessa impossível. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa de alcance global para um nômade. Mas aqui está a questão que não quer calar. Como Abrão teve certeza de que era realmente Deus falando? Não existiam celulares com ID de chamada naquela época. Como ele distinguiu a voz divina de uma possível alucinação ou desejo pessoal? E você? Já teve que tomar uma decisão baseada apenas na fé, sem garantias visíveis? A jornada estava apenas começando e os primeiros testes viriam mais rápido do que Abrão imaginava. A fé de Abraão foi testada mais rápido do que você imagina. Chegando em Canaã, a terra prometida, Abraão fez algo profético, construiu um altar a Deus. Foi sua primeira declaração pública de fé numa terra pagã. Mas por que logo um altar?
Será que ele já sabia que sacrifícios seriam uma constante em sua jornada? Então veio o primeiro teste. Uma fome devastadora atingiu a região. Imagina a ironia. Deus o leva para a terra que mana leite e mel e não tem comida. Onde estava a provisão divina? Abraão tomou uma decisão questionável. Desceu para o Egito. Mas no caminho fez algo que nos choca. Pediu para Sara mentir, dizendo que era sua irmã, não sua esposa. O pai da fé estava com medo de morrer. Aqui está a pergunta incômoda. Como um homem que ouviu a voz de Deus diretamente ainda tinha tanto medo? Será que a fé elimina completamente nossas inseguranças humanas? O plano deu certo. Faraó se interessou por Sara e encheu Abraão de presentes. Mas a que custo? Sua esposa quase se tornou concubina do rei do Egito. Você já se pegou comprometendo seus valores quando a situação ficou difícil? Spoiler, esse não seria o último erro de Abraão. Heróis bíblicos também têm pés de barro. O pacato patriarca Abraão estava prestes a se tornar um general de guerra. Tudo começou quando 4 reis poderosos da Mesopotâmia invadiram Canaã e capturaram Ló, sobrinho de Abraão. Aqui vem a surpresa. Abraão não orou, não jejuou, não esperou um milagre. Ele pegou em armas. Com apenas 318 homens treinados de sua casa, o patriarca partiu para uma missão impossível: enfrentar 4 exércitos profissionais. Parece loucura, mas será que às vezes Deus espera que nós mesmos sejamos a resposta para nossas orações? A estratégia foi genial. Ataque noturno surpresa. Resultado: vitória total. Abraão recuperou Ló, todas as mulheres, bens e ainda trouxe despojos de guerra. Mas então acontece algo inexplicável. Na volta, um misterioso rei chamado Melquisedeque aparece do nada. Quem era esse homem? Rei de Salém, futura Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia mencionada na Bíblia. Prepare-se para isto. Melquisedeque abençoou Abraão e o patriarca lhe deu o dízimo de tudo. Um homem que falava diretamente com Deus se submeteu à autoridade espiritual de outro? A pergunta que intriga teólogos há milênios. Quem realmente era Melquisedeque? Um anjo? Uma teofania? Ou talvez uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado? Você acredita que Deus ainda coloca pessoas estratégicas em nosso caminho nos momentos certos? Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? 10 anos se passaram desde a promessa de descendência e nada. Abraão já tinha 85 anos, Sara 75. Será que Deus havia esquecido sua promessa? A pergunta que Abraão fez ecoa em todo o coração, que já esperou por um milagre que não vinha. Deus respondeu com uma visão espetacular. Conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas aqui vem a parte constrangedora. Sara, desesperada, sugeriu algo que era culturalmente aceitável, mas espiritualmente desastroso. Possui a minha serva Hagar. Pode ser que por meio dela eu tenha filhos. Abraão concordou. O homem da fé que conversava com Deus aceitou um plano B humano. Você já tentou ajudar Deus a cumprir suas promessas? Resultado: Agar engravidou e nasceu Ismael. Problema resolvido? Pelo contrário, começaram os ciúmes, as brigas, o caos familiar. Agar desprezou Sara, Sara culpou Abraão. A verdade dolorosa: Ismael se tornou pai dos árabes e até hoje existe conflito entre árabes e judeus no Oriente Médio. Um erro de impaciência gerou consequências milenares. Quantas vezes nossas soluções rápidas criam problemas maiores que os originais? A pergunta que fica: Deus usaria esse erro para um propósito maior? Aos 99 anos, Abraão recebeu a visita mais transformadora de sua vida. 13 anos se passaram desde o nascimento de Ismael. 13 anos de silêncio divino. Você consegue imaginar?
O homem que ouvia a voz de Deus regularmente ficou mais de uma década sem uma palavra sequer. Então Deus apareceu novamente com uma proposta radical. Uma aliança eterna selada com circuncisão para um homem de 99 anos. Imagina a dor. Mas por que justamente esse sinal tão íntimo e doloroso? Aqui vem um momento épico. Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Ironia ou profecia? Um homem sem filhos da promessa, sendo chamado de pai de multidões. Sarai também teve seu nome mudado para Sara, princesa. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Deus não apenas mudou nomes, ele estava mudando identidades. A pergunta provocativa: você acredita que Deus ainda muda identidades hoje? Que ele pode transformar sua história pessoal através de uma nova visão de quem você é? Mas a maior surpresa estava por vir. Deus prometeu que Sara, aos 89 anos, engravidaria. Abraão riu. Sim, o pai da fé deu uma gargalhada de incredulidade. Será que até os gigantes da fé têm momentos de dúvida? A transformação estava quase completa, mas faltava o teste final. Aos 99 anos, Abraão recebeu a visita mais transformadora de sua vida. 13 anos se passaram desde o nascimento de Ismael. 13 anos de silêncio divino. Você consegue imaginar? O homem que ouvia a voz de Deus regularmente ficou mais de uma década sem uma palavra sequer. Então Deus apareceu novamente com uma proposta radical. Uma aliança eterna selada com circuncisão para um homem de 99 anos. Imagina a dor. Mas por que justamente esse sinal tão íntimo e doloroso? Aqui vem o momento épico. Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, e para Abraão, pai de multidões. Ironia ou profecia? Um homem sem filhos da promessa sendo chamado de pai de multidões. Sarai também teve seu nome mudado para Sara, princesa. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Deus não apenas mudou nomes, ele estava mudando identidades. A pergunta provocativa: você acredita que Deus ainda muda identidades hoje? Que ele pode transformar sua história pessoal através de uma nova visão de quem você é? Mas a maior surpresa estava por vir. Deus prometeu que Sara, aos 89 anos, engravidaria. Abraão riu. Sim, o pai da fé deu uma gargalhada de incredulidade. Será que até os gigantes da fé têm momentos de dúvida? A transformação estava quase completa, mas faltava o teste final. Aos 100 anos de Abraão e 90 de Sara, o impossível aconteceu. Isaque nasceu. O nome significa riso, porque tanto Abraão quanto Sara riram quando Deus prometeu. Mas agora o riso era de pura alegria. Depois de 25 anos esperando, a promessa se cumpriu. Porém, junto com a bênção veio um problema. Ismael, agora adolescente, zombava do bebê Isaque. Para Sara, aquilo foi a gota d'água. Sua demanda foi impiedosa. Deita fora esta serva e o seu filho. Imagina o dilema de Abraão. Ismael também era seu filho, fruto de 14 anos de convivência. Como expulsar um adolescente e sua mãe para o deserto? Parecia uma sentença de morte. A decisão mais difícil, Abraão obedeceu a Sara e expulsou Agar e Ismael. Mas espera, isso não contradiz tudo o que sabemos sobre compaixão e justiça? Aqui está a reviravolta. Deus confirmou a decisão. Por Isaque será chamada a tua descendência. Mas prometeu também abençoar Ismael. Também do filho da serva farei uma grande nação. A pergunta que não quer calar: será que às vezes Deus permite decisões difíceis para cumprir propósitos maiores? Ou será que estamos justificando o injustificável? A verdade incômoda: nossas escolhas sempre geram consequências para outras pessoas. Até que ponto devemos priorizar o plano de Deus sobre a compaixão humana? O maior teste ainda estava por vir. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas,
e oferece-o em holocausto. A ordem mais chocante da história. Deus pedindo a Abraão para sacrificar o próprio filho, o filho da promessa, pelo qual esperou 25 anos. Mas aqui está o que te arrepia. Abraão não discutiu, não questionou, não pechinhou como fez por Sodoma. Ele simplesmente obedeceu. Levantou de madrugada, preparou lenha e partiu com Isaque para o Monte Moriá. A pergunta que destroça: como um pai consegue caminhar 3 dias, sabendo que vai matar o próprio filho? Que tipo de fé é essa que parece beirar a insanidade? Durante a caminhada, Isaque perguntou: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? A resposta profética de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. No último segundo, quando a faca já estava levantada, o anjo gritou: não estendas a mão sobre o rapaz. Um carneiro apareceu preso pelos chifres. Deus havia provido, mas o que realmente aconteceu ali? Foi apenas um teste de obediência? Ou havia algo profético? 2000 anos depois, no mesmo local, outro pai entregaria seu único filho. Mas desta vez, não haveria carneiro substituto. Abraão se tornou o pai da fé, não por ser perfeito, mas por confiar mesmo quando não entendia. E você? Confiaria em Deus mesmo no impossível? E assim, termina uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Abraão não foi um super-herói religioso. Ele duvidou, errou, mentiu, tomou decisões questionáveis, mas mesmo assim se tornou o pai da fé. Por quê? Porque quando foi necessário, ele confiou em Deus, mesmo sem entender. A maior lição de Abraão talvez seja esta: Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas de pessoas disponíveis. Pessoas que, apesar de seus medos e falhas, estejam dispostas a dar o próximo passo de fé. Agora eu quero saber de você. Qual momento da história de Abraão mais te impactou? Foi a coragem de deixar tudo aos 75 anos? A ousadia de questionar Deus por Sodoma? A fé extrema no Monte Moriá? Ou talvez você se identificou mais com suas falhas e dúvidas? E aqui vai a pergunta mais importante. Se Deus te chamasse hoje para uma jornada de fé, largando sua zona de conforto por uma promessa que parece impossível, você teria a coragem de Abraão? Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte sua opinião, sua reflexão, ou até mesmo suas dúvidas sobre essa história incrível. Eu leio todos os comentários e adoro saber o que vocês pensam. Se este vídeo te fez refletir, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas que vão te surpreender e desafiar. E compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdadeira história do pai da fé. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada.